Bom, um assunto que me procuram muito no consultório da acupuntura é o tratamento do estresse. Então, a gente tem um perfil de pacientes que vêm à acupuntura muitas vezes com algo indeterminado. O paciente está ansioso, o paciente está depressivo, o paciente tem sintomas de ambas as situações e muitas vezes ele está estressado. Ele namora com um sintoma, namora com outro, mas ele não fecha um diagnóstico. Esse paciente ele pode estar numa transição do dia dele, né, da estafa mental, do cansaço físico, e o estresse compreende um pouquinho de tudo isso. Lógico que é uma definição muito simples, a gente poderia ficar falando sobre o estresse aqui por horas, mas de modo geral eu gosto de uma classificação do estresse que divide ele em três partes, né? O alerta, então é quando aquele paciente recebe uma má notícia ou ele tem uma situação inesperada no trabalho, ele passa por um estresse literalmente agudo. Depois, se esse estresse ele permanece, né, se esse evento permanece atrapalhando a rotina dele ou tirando ele do equilíbrio, atrapalhando, né, a adaptabilidade dele às situações de vida, ele entra no estado de resistência. Então, é literalmente ele sobrevivendo àquele estímulo. E se isso permanece por mais tempo, ele entra na exaustão. Então, considerando essas três etapas do estresse, a gente tenta fazer com que o nosso organismo vá se adaptando a essas fases e muitas vezes às custas da nossa saúde, né? Desenvolvimento de doenças, como diabetes, a pressão alta, a própria ansiedade e depressão que eu abri aqui falando. Então, outras alterações que muitas vezes vão passando desapercebidas, eu falo que é como se fosse uma ferrugem, né? Aquele cano está enferrujando, aquela estrutura, mas a parede ainda está bonita, por fora a coisa ainda está bem, porque a gente tem essa capacidade de se adaptar a esse estresse. Mas chega um ponto que aquilo vai ruir. Então, para a gente evitar chegar nesse ponto, a gente pode procurar, né, ajuda psicológica. Muitas vezes um paciente vai ser indicado a fazer um tratamento farmacológico, mas nem sempre ele precisa de um tratamento tão agressivo assim. Ele pode passar por uma fase de um tratamento um pouco mais qualificado, direcionado para os problemas dele, e dentro desse tipo de tratamento está a acupuntura. A acupuntura ela pode ajudar muito na questão do estresse. Ela tem estudos provando que somente a inserção das agulhas a gente pode ter um efeito muito semelhante ao uso de um antidepressivo, ao uso de um ansiolítico, e a gente não precisa muitas vezes dar o passo inicial nesse paciente já com uma medicação. A gente pode tentar uma alternativa terapêutica que pode propiciar para ele uma melhora sem ter os efeitos colaterais ou os efeitos indesejados de uma medicação controlada, por exemplo. Então, tratar o estresse com a acupuntura é totalmente plausível, é muito viável, inclusive. O paciente de acupuntura, ele melhora a qualidade do sono, ele vai melhorar o relaxamento, ele vai melhorar as condições de dor. Por muitas vezes o paciente que tem dor acaba perdendo qualidade de vida. Ele vai ter, durante a própria sessão, a experiência de ter o relaxamento, ele vai ter uma comparação muitas vezes com atividades como yoga, com atividades como meditação. Então, a acupuntura entra nesse hall todo de tratamentos, além da indicação médica, vamos dizer assim. Ela entra nessa parte mais holística. Então, considerando que ela pode trazer para esse organismo um reequilíbrio, que ela pode proporcionar para esse paciente, né, a volta ao que ele estava, né, no sentido de regredir esses três passos, né? Sair da exaustão, sair da resistência, voltar só para o quadro de alerta, que é o natural nosso, entre o sistema simpático e parasimpático, que é receber uma notícia ruim, passar por uma situação ruim e logo voltar ao equilíbrio. A acupuntura pode trazer esse equilíbrio de volta. Então, trabalhando a parte médica, trabalhando a indicação, né, de ação no sistema nervoso central, a gente tem como melhorar a qualidade de vida dele e também da parte holística, melhorando todos esses aspectos que envolvem o estresse.